Saravá Axé, começa hoje uma série que eu tenho muita alegria de apresentar, que é Raízes de Umbanda, onde a gente vai honrar, aprender, né, entender um pouco a história de todos os nossos ancestrais. E eu escolhi uma pessoa que para mim é muito importante. Tomásia, que é uma mestra na minha vida. Eu, desde pequeno, desde 7 anos de idade, primeira vez que eu ouvi falar o nome, a palavra Umbanda, foi com essa pessoa incrível e mais que especial na minha vida. Então a gente começa agora essa série e eu venho aqui, a gente vai contar um pouco da história dela e tudo que ela vivenciou dentro da nossa amada religião. Vamos mirongar? Axé? Bom, Tomásia, minha mestra, minha professora, anciã, ancestral, traz uma força muito grande perto dela. Eu queria saber, Tomásia, como que tudo isso começou, né? Foi na infância, né? Como que a espiritualidade fez parte da sua vida, né? A Tomásia, que para quem não sabe, ela é vidente, ela consegue visualizar o mundo espiritual, né? Através da clarividência também, né? No espiritismo a gente ouve muito falar sobre a dupla visão ou visão dupla, né? Onde você enxerga além da matéria, onde ela tinha oportunidade não só de ver a espiritualidade, tem até hoje, como também de conversar com os espíritos. Eu, assim, se fosse só para eu contar o tanto de história que eu vi essa minha mestra falando aqui, precisaria de um mês, acho que não ia dar para contar tanta história que tem, né, na espiritualidade. Quantos anos de Umbanda? Como que foi que tudo isso começou, Tomásia? De Umbanda mesmo tem. Porque eu entrei para Umbanda já morando aqui. Já morando aqui. Já com a minha mãe. Antes eu frequentei um centro de Umbanda, não era Umbanda, era Kardec, mas também recebia caboclo e preto velho na assistência, não era Umbanda. Entendi. Era em frente ao Mercadão, e que tinha uma senhora, era da família Bacite, também estava naquela época. Eu fui para lá porque eu tive um problema, fiquei umas 4, 5 dias sem falar, aí me levaram para Inhandeara, no centro que meu tio frequentava. Era um senhor com 5 filhas mulheres, trabalhava numa fazenda. Trabalhava na desobsessão, atendia pessoas que tinha até lugares para receber pessoas que vinham de longe. Lá eu fiquei na casa da minha avó, 1 mês ou 2 mais ou menos, e frequentava lá. Isso foi na idade de 13 anos, mais ou menos. 13 anos. E eles, lá, o senhor que atendeu falou, ela está bem, só que ela vai ter que, ela ser maior, ela tem que trabalhar. A mediunidade dela vai ficar parada agora, só em estudo, para ela voltar a trabalhar, para ela iniciar o trabalho mediúnico. Só que eu vim embora e depois eu só ia no centro, porque minha mãe ou ia no centro ou não ia na matinê do domingo. Então a gente ia no centro. E lá nesse centro, que era em frente ao Mercadão, ela falou para minha mãe, o seu lugar não é aqui. Vou indicar você para um centro para você ir, é Umbanda. E era esse lugar, esse centro era na Anchieta. Aí a minha mãe foi para lá. E chegou lá, no mesmo dia que ela foi, ela recebeu o Caboclo Cambuí. Nossa, Caboclo Cambuí. Esse caboclo tem história aqui em São José do Rio Preto. E como? E aí ela começou a trabalhar. Ela ficou lá mais ou menos 2 anos. Só que o caboclo dela, todo mundo queria tomar passe. Tomava passe com os outros e queria tomar passe com ele. Aí o chefe não gostou. Nossa. Começou, assim, um tipo de ciúmes, né? Aquela coisa assim. E a minha mãe pegou e saiu.
Saiu do terreiro. Saiu. A senhora tem quantos anos de idade? Pode revelar pra gente? Posso. Vou fazer 84 em dezembro. 84, você desconta 14 aí, 70 anos. Fazem 70 anos que isso aconteceu, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. E aí ela sai do terreiro nesse momento. Aí ela saiu, não queria saber mais nada, que ela não queria saber mais disso, da religião, disso, daquilo. Só que naquele dia, se ela saiu ontem, no outro dia já tinha gente procurando ela lá. É assim que os terreiros nascem. Procurando lá na minha Na na tua nossa casa. A gente morava ali do lado da Santa Casa. E eles queriam porque ser atendido. E ela falava que eu não estou mais em centro, eu não vou mais mexer com isso. O Caboclo Cambuí pegava ela. Aí um dia ela está com frigideira lá no fogo, a frigideira foi para longe. Porque a mulher veio de Nova Granada para ser atendido por ela. Ele era muito valente, muito bravo. Infelizmente, ela demorou para procurar. E procurou através de mim. Olha só. Né? E a gente está falando de 70 anos atrás, onde a espiritualidade, muitas vezes as pessoas tinham que ver para crer, né, Tomás? Era uma coisa onde eu digo que era uma incorporação visceral mesmo, né? Na hora que acontecia... Ali tinha que mostrar muita coisa para as pessoas. Por exemplo, o Caboclo Cambuí falava muito que a pessoa não tinha fé. Entendeu? A fé que eles tinham, só quando estavam em muito sofrimento, aí eles tinham porque eles queriam que os guias sarasse, curasse, fizesse os milagres, né? Mas as outras pessoas que não estavam, que iam, não por curiosidade, eu tenho isso, eu tenho esse problema, eu vou procurar o centro. Chegava lá, será que é isso? Mas aí como? Eles não tinham aquela, não acreditavam muito. Então havia muitas coisas, fenômenos, que os guias mostravam. Só quem viu Só quem viu. para contar, né, Tomás? E como que foi essa relação, né? O momento que ela abre o terreiro, que ela percebe que ela tem um terreiro, foi algo que aconteceu naturalmente na vida dela, e você também com a clarividência, né, de criança ali vendo os espíritos conversando, né? Eu vou falar, ela fugiu da cidade. Fugiu para fugir de todo mundo. Foi quando eles compraram aqui a chácara. Olha, veio parar aqui no nosso bairro, que nós estamos bem perto de onde era o terreiro. Comprou aqui tudo, e foi ela que veio comigo, eu e ela. Que meu pai, o patrão do meu pai falou que estava loteando aqui em chácara. Meu pai falou, eu não vejo essas coisas, vou mandar minha esposa. Eu e ela veio. Quando chegou aqui, que ela viu as árvores, o mato, e essa chácara existe até hoje. Ali é um verdadeiro terreiro mesmo, de chão batido no meio de um bosque mesmo, né? É uma chácara enorme e as giras aconteciam ali. E ali que nasce, então, qual o nome do terreiro na época? Era Caboclo Cambuí Vovociana. Caboclo Cambuí Vovociana. E desse centro nasceram também outros médios que hoje atendem até hoje, né? Dona Cenice, tanta gente boa que trabalha hoje na espiritualidade, que são discípulos dela, inclusive uma pessoa que também futuramente a gente pode contar a história dela, que é a Dona Nina, né? Que já não está mais entre nós, já fez a passagem, mas Dona Nina, que é muito conhecida aqui na cidade de Neves Paulista, do templo Caboclo Guaraci, se não me engano, né? Caboclo Guaraci, ela se iniciou no centro. Como foi essa história? Ela tinha problema, falaram do centro, ela veio procurar o centro para resolver o problema dela. Aí ela fez, desenvolveu, e aí foi indo, ela falou, ela queria só trabalhar. Ela achava que precisava trabalhar, né? Só que a minha mãe falou, você não pode só trabalhar, você precisa de ter um centro, que a tua responsabilidade não é quer dizer, não foi minha mãe, né? Então, sim. Sempre era o Caboclo Cambuí que orientava. Que ela tinha que abrir o centro dela. Então ela foi batalhar para isso. Olha só. E aí ela abriu, e a minha mãe que foi lá inaugurar com os médiums dela. Dona Quita, mãe da Tomásia, foi lá e ajudou na abertura, então, da primeira gira de Dona Nina, Dona Quita estava lá. Olha só, quantos anos Dona Quita ficou atendendo? 23 anos. Porque a Umbanda,
ela é de 7 em 7, né? 7 em 7 anos. Ela tinha. Aí ela, quando ela cansava, ela falava, eu não aguento mais 7 anos. Dizem que Aí atendia ela muita parou. gente, né, Tomás? Era muita gente mesmo que procurava, né? Nossa. Era faixa também, assim, de 200, 300 pessoas. Porque vinha muita gente de outro, até de outro estado também. Então, aqui foi assim, meu pai fez um salãozinho. Aí esse salãozinho foi crescendo. Aí tinha que abrir a porta, o pessoal ficava na estrada. Naquele tempo a polícia tinha cavalaria. E eles tinham médium também, cavalariano, e ficavam ali protegendo as pessoas, ficavam ali Olha só. fora. E até na estrada. E como que foi tua experiência, Tomás, quando começou a aparecer espírito na tua frente? Porque não aparecia nem sempre figuras de luz, né? Tinham seres aí que estavam negativados, que estavam sofrendo, às vezes até obsessores, né? Depois desse período que você ficou sem falar, voltou de repente? Como que foi isso? Os problemas eram sérios. Eu tinha que dormir com meus pais, no meio dos dois, que eu tinha medo, que ele ia... Foi tudo. E era a Bíblia, rosário disso, Rosário, daquele. reza. Tudo ficava na cabeceira da cama, que eles me pegavam mesmo, porque era a saída do corpo que eles me pegavam. Depois é que eu Começou a abrir o campo da visão. Depois é que eu descobri isso. Então era muito sofrimento. E ainda lá na cidade, quando eles vieram para cá, que já estava trabalhando, eu estava ainda assistindo. Aí chegou um parente meu de São Paulo e falou para minha mãe, o que está fazendo que a Tomás ainda não desenvolveu? Olha só. Aí ele era um médium muito bom e ele falou, ela vai ter que desenvolver urgente. Aí ele trouxe uma capa, couro de uma onça, acho que era. Couro de uma onça. E jogou na frente do altar e mandou eu ficar ali eu recebi. Ali você recebeu. Qual caboclo? Eu havia recebido a Ditinha, que foi a primeira, era a Begizinha. IBG. Ela tinha recebido, mas eu não queria nem continuar com aquilo. Ele pôs aquele, aí eu recebi o caboclo Mairu. Camairu. Mairu. Caboclo Mairu. Mairu. Vem na força de qual orixá, Tomás? Caboclo Mairu. Ele é Oxóssi. Oxóssi mesmo, na essência. E Caboclo Cambuí vinha em que força? Oxóssi. Oxóssi também. Uma linhagem de família, não é Era à toa que era dentro do bosque ali mesmo. Canice Né? era de Oxóssi, caçadora de Oxóssi. Caboclo Cambuí, Caboclo Mairu. Nossa reverência nesse ela momento. tinha um outro que vinha muito. Ele era jovem. Já tinha um aspecto mais jovial esse outro caboclo. Ele era jovem. Ele chamava Cambainha. 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 Chamava ele São Cambainha. muitas linhas que hoje a gente já nem ouve mais falar. E era né, Tomás? também de Oxóssi. De Oxóssi. E ele me socorria muitas vezes. Eu lembro que era ele que me socorria quando eu estava com problemas, né, dessas ordens. E uma vez eu estava no centro trabalhando ali no Rodrigo Lobato. Você Lembro. da coisa. Rodrigo Lobato, Centro Eu Espírita. trabalhava lá. E lá o pessoal, o inimigo da casa, eles são padres, tá? Eram religiosos. E aí quando eles sabiam que quando às vezes tinha qualquer força, qualquer ataque deles, eles sentiam, então eles ficavam lá fazendo prece, fazendo vigília a noite inteira. Então nós médiums sabíamos que tinha isso, que tinha esse problema. E aí um dia eles vieram, apareceram, e eles batiam, mas era cabrito preto. Nossa. Tudo cabrito preto. Eles batiam
no vidro. Isso no plano eterno, no plano espiritual. Para mim, não era parede, não tinha parede. Nossa, você vendo tudo Eu aquilo via acontecendo, o todos ataque eles, espiritual no E terreiro. eles batiam com o casco assim, eles uniam. Era como um vidro. Nossa. Nossa doutrinadora era uma mulher que naquela época estava doutrinando. Eu participei, que era uma das coisas que eu fazia lá. Só aí trabalhar nesse campo de visão ao redor, vendo ataques. Quando terminava, ela queria saber tudo que tinha acontecido, enfim. Uhum. E aí eu avisei ela. Aí ela falou para mim, vamos fazer, ficar impresso. Só que um deles, marrom, ele não era preto, ele estava entre os pretos. Veio por um outro lado, que era tudo paredes também, e me pegou. Aí eu fui tomada por ele. Eu passei muito mal, eles não conseguiam sair dali. Quando eu saí, que terminou tudo, eu fui para fora, eu falei, não tem condições de pegar o carro, de dirigir. Voltei e sentei na porta. Aí fecharam tudo e veio um amigo da gente que trabalhava lá na casa, não era, era trabalhador, mas não como médium, o Fuad. Ele falou, olha, minha querida, o que você está fazendo? Eu falei, eu não estou bem. Mas volta, o Oswaldinho está aí, eles vão fazer prece para você. Eu falei, eu não tive coragem, eu voltei. Você sabe que eles não admitiam falar em Umbanda, né? Sim, tinha muito preconceito e muita perseguição na época também, né, Tomás? A própria comunidade na época tinha pouco terreiro aqui, né? Chegou a esvaziar de quase não ter, né? Quase não ter. E eles não aceitavam. Não aceitavam mesmo. Aí ele falou, como eu voltei, aí começou a fazer prece e tudo, eu não ficava bem. E aí nisso eu vi um coqueiro até pequeno, um pouco maior, igual essa parede aí, deitado no chão. Ele rolou assim, ele veio rolando em cima de mim, um coqueiro verdinho, com aquele sol assim. Quando eu... Aí ele veio o caboclo. Era Cambainha. Cambainha. Tanto é que ele era um coqueiro pequenininho. Ou seja, foi praticamente, Tomás, um transporte de uma figura animalizada, de um ataque espiritual que ocorreu na época lá. Foi muito ruim, eu não ficava daquela maneira, quer dizer... Tomás, e eu lembro que uma vez a gente estava conversando e a senhora contou da despedida da vó Tiana, né? Que isso aí já era muito tempo de terreiro, vó Ciana, né? Vó Ciana. Como que foi esse momento, né? Porque isso acontece até hoje na Umbanda, né? As pessoas não sabem disso. Às vezes um guia, ele conclui um ciclo aqui no nosso plano material, ele vai ascender para faixas muito mais luminosas e vai vir um novo guia para continuar essa jornada, né? Como que foi tudo isso? Porque muita gente conta essa história, né? A minha mãe recebia o pai velho, que era um preto velho, e a vovó Ciana, mas a vovó Ciana era para nós a doçura. A doçura, colo de vó. Quando ela partiu, nós choramos muito, que aliás aconteceu depois também com o Caboclo Cambuí, né? A saída dele. Ele também foi o Caboclo Cambuí, então não concluiu a jornada. Ele também... Quando a minha mãe fechou, ele avisou 1 ano, ela teve que fazer obrigação 1 ano. Para concluir e fechar o terreiro. Ela não foi assim. Nossa. E nem pode. Um bandista não pode. Simplesmente, o pessoal acha que é brincadeira, né, Tomás? Abrir terreiro, compra umas imagens, e aí de repente eu não quero mais saber disso, vou fechar o centro, né? É um perigo. Aí que o bicho pega. E aí como foi essa despedida primeiro da vovó Ciana? A vovó. Ela ficou assim, tipo, umas 2 horas conversando com a gente. E ela falou tudo o que ia acontecer até o momento agora, para nós. Então, que era para nós fazer tudo, trabalhar para Jesus, trabalhar. Tudo que está acontecendo hoje, ela comunicou que chegaria esse momento. Ela falou. E a minha mãe falava, olha aí o que a vovó Ciana falou. E a gente lembrava, sempre lembrei, e foi assim. Foi muito difícil para nós, porque nós estava indo a nossa avó embora. Nossa. Mas ela falou, vocês me amam, na linguagem dela, né?
eu estou indo para o melhor. Então, eu preciso ir para cumprir aqui, agora eu vou. E eu vou estar sempre com vocês, é só me chamar. A despedida não é fácil, né? E a gente que está vivendo esse momento de transição agora, tem sido muito difícil para as pessoas aqui na Terra também se despedirem dos seus, né? E eu imagino o encerramento do terreiro, que foi uma decisão da sua mãe mesmo. Eu vou fechar a casa, ou o caboclo já vinha percebendo que era momento de concluir um ciclo? Do Caboclo Cambuí foi pior, eu fiquei rouca de tanto chorar. Eu, nossa, minha mãe e os médicos, sabe? Porque ele falou, num ano, no dia de Ogum, que a minha mãe fazia a procissão com um molequinho vestido de Ogum no cavalo, passava aqui, tudo ia lá e vinha, né? Fazia esse círculo aqui. E nesse dia, como a minha mãe estava falando que ela não ia aguentar ficar mais anos, mais 7 anos, ela não queria estar em pedaço, ela queria estar inteira. Então ela preferia parar, né? Como ela estava falando, ela vinha falando, aí o caboclo falou que ele aceitava que ela fechasse e que ele... Mas ela tinha que fazer a obrigação. 1 ano ele deu para ela fechar. 1 ano ela teve que fazer todas as obrigações. Encerramentos. E isso, para quem não entende, não é um fardo. É simplesmente um compromisso, né, Tomasa? Do mesmo jeito que a gente assume um compromisso com eles, eles também assumem um compromisso com a gente, né? E isso é lindo, né? É uma união, né? Tem que ser leve isso, né? Não pode ser um fardo. Não. A pessoa trabalhar com a espiritualidade como um fardo, eu acho que não é positivo, né? Ele nos ama, eles nos amam. E a gente também acaba tendo um amor por eles muito grande. E a despedida dele também foi... Foi muito, nossa, dolorosa. Ainda tem alguma coisa de... tinha aquele médium que eu falei que ele era policial. Ele andou fazendo fotos. Naquele tempo a gente não tinha... Não teve oportunidade de registrar nada. E ele fez... Foi muito, muito doloroso. Tinha umas 500 pessoas. Toda a rua estava cheia, toda aquela extensão todinha do centro, tudo estava. Porque eles sabiam que ia cair e era muito choro. Nossa, muito, eu imagino, muito, né? muito, Encerrar um muito ciclo de choro. 21 anos, mais os 2 que ela trabalhou. Se fosse para a senhora hoje refletir assim, desde a tua infância, vivendo hoje 70 anos de Umbanda, qual que foi o momento, assim, algum momento que te marcou muito? Que você para pensar, porque falar de Umbanda, eu acredito nisso, sabe, Tomasa? Não é só falar de espiritualidade, é falar de vida, né, de um modo geral. Você vai lembrar da Umbanda a tua vida inteira, praticamente. É o que você respirava, né? Tua mãe trabalhando ali, você no pé do congá. Eu tenho muitos amigos hoje aqui nos bairros que já são avós, que foram, o Nicão mesmo era o Ogã da casa. Dona Cenice trabalha até hoje na espiritualidade, foi iniciada por mãe... O Nico tocava tabaco lá em casa. Tocava tabaco, então tantas pessoas que se iniciaram com ela. O Jorge, olha quanta gente. Se fosse para você hoje parar para pensar desde a tua infância até a fase adulta, aquele momento que te marcou muito, em relação às vezes ao caboclo trabalhando, o preto velho, os médiuns que ali trabalhavam, né? Era um grupo grande. Como que a senhora sente isso na alma hoje, pensando em tudo que viveu? Eu vi tantas coisas lindas, muito bonitas. Tinha uma senhora que chegou, o filho dela teve um problema de acidente, ele caiu acho que era trabalhando numa construção e caiu. E ele não morreu, mas ele ficou paralisado. Não conseguia andar mais. Não, ele estava assim, semi-morto. Praticamente vegetal mesmo. Isso que aconteceu. O pai dele veio para pedir que ele não queria que o filho morresse. E aí o menino veio, ele buscou ele, veio, conversou com ele, que era para ele lutar, que eles iam estar do lado dele e ele não ia morrer. Não era a hora dele ainda.
Isso foi muito, muito bonito, porque ele voltou pro corpo e ele falou pro pai, eu não posso ir embora, eu tenho que ficar aqui porque não vão me deixar eu ir embora. Eu preciso ficar aqui, por vocês e para mim. O pai dele, que era uma pessoa humilde, sem nenhum entendimento, ele não entendia nada e ele viu tudo isso. Então ele falava isso chorando para todo mundo. Ele viveu e ele ficou no centro, estava com a gente enquanto teve centro. Que lindo. Mas ele estava morto. Nossa. Ele não estava mais, o espírito não estava. Não estava mais no corpo. Não. A senhora estava me contando antes de começar o vídeo, se a senhora puder relatar isso pra gente, né? A história do rio, como é que foi? Sua mãe não nadava e ocorreu algo ali durante o trabalho na mata. Como foi isso? Ela fazia as obrigações no mato, geralmente procurava um lugar que tinha cachoeira, que ela fazia as duas coisas. Já oferendava, já trabalhava com Oxum, com Oxóssi. Tinha os dias certos, né, de ela ir lá. E nesse dia, nós estávamos, tinha já terminado a obrigação ali, fazendo, mas estava já, muitos médiums estavam ainda incorporados, inclusive minha mãe e uma amiga dela, incorporado com os guias, que era o Caboclo Cambuí, e eu acho, não me lembro bem, mas acho que era o Pena Branca, que era da amiga dela. O Caboclo Pena Branca estava também no trabalho. E o Caboclo Cambuí chamou meu pai e falou para meu pai que eles iam fazer um mergulho. E sua mãe não nadava? Nem na bacia d'água. Nossa, nunca. Não Teu tinha. pai na hora deve ter assustado. Não, Como é que ela vai pular ali? Na hora que ele disse isso, meu pai não acreditou. Achei que parecia que eles não brincavam e nem fazia piada, né? Não fazia mesmo. Ele mais acabou Cambuí, ele não era nem de rir. Ele era bem, os caboclos bem sisudo mesmo, né? Sisudo demais. E aí ele falou que ele ia fazer um mergulho no Rio Grande. Nossa! Ali onde nós estávamos, que nós saímos da cachoeira, descemos até a beira do rio, onde tinha uma areia, ali que estava trabalhando. Você entendeu? Entendo. Saímos da cachoeira e descemos mais ou menos uns 100 metros. Ou seja, ele tinha que fazer alguma coisa ali. Ele falou que precisava mergulhar. E aí, filho, quando foi os dois, ó, tigum, Pulou. nossa senhora, Encangado. foi uma gritaria. Meu pai morreu. Morreu. E nós tudo chorando, aí morreu a minha irmã, todo mundo, todas as pessoas que estavam ali. Era muita gente. E agora? Ele falou, e agora? Acabou, morreu. Meu pai, desesperado. Nossa. E eles não vinham. Não voltava, porque é fundo lá, né? Não voltava, não vinha. E nós não tínhamos, assim, foram questão de, sei lá. Não deu nem tempo de segurar o caboclo. Bom, Não deu nem tempo de segurar o caboclo. Falar, não pula não. A hora que viu já estava no imagina, andar. ele falou, só participou meu pai e pulou. E aí ele veio os dois juntinhos. Cada um todo com um sorriso. Eles não riram, só com um sorriso. Vieram, trouxeram cada um uma pedra. Era para pôr no altar de lembrança. Um altar. Ou seja, é Ó, uma pedra de força ali para assentar a energia. Deu dor de barriga em todo mundo. Nossa. Foi uma coisa E assim. pessoal, não façam isso em casa. A gente está contando um relato de algo que naquela época acontecia muita coisa sobrenatural. A Tomasa mesmo tem relatos aqui de materializações que aconteciam no terreiro. De resgatar, às vezes, trabalho feito, que materializava na frente. As pessoas não acreditam, mas são fenômenos de ectoplasmia, né? Verdade. Onde puxava vela, puxa galinha cortada, sangue. Muita coisa, nossa. O Caboclo Cambuí, quando ele falava assim, que hoje, essa lua, nós vamos ter qualquer coisa, avisava já, e aí a gente sabia que ia ter esse tipo de problema. Que vinha, eles traziam
Tinha trabalho de Fazia limpeza profunda, transporte. transporte mesmo. Fazia transporte. Existem pouquíssimos médios hoje que fazem Então, isso, eu né? nem sei mais se fazem. Agora, hoje, todos os centros de Kardec têm a participação da Umbanda. Como que mudou, né? E vai mudar Todos. muito ainda, né? Até pouco tempo eles não falavam, eles não comentavam. Falava assim para algumas pessoas. E foi algo que a gente vê hoje que é extremamente necessário, né? Eles têm um trabalho específico, né? Tem. Trabalho de manipulação de elementos, de Manipulação. energia, que isso, cada espírito tem a sua potencialidade individual, né? Não adianta falar que um socorrista vai fazer a mesma coisa que um caboclo, com um Eles preto têm velho, né? os Exu. O que os Exu faz? É os guardiões dos centros de Kardec? Será que eles não vê? Porque tinha Sempre teve, mais, né? tinha que ser mais aberto isso, mais divulgado, eles deixar mais à vontade. Porque são os Exu que faz ficam guardando, que fica protegendo, desde que os chefes são positivos, porque hoje em dia também tem muita coisa que às vezes o cara chega. A índole do dirigente pesa muito nessa hora, né? A espiritualidade vai seguindo essa frequência, dele, né? a vaidade é a pior coisa, derruba mesmo. E hoje fala-se até de uma Umbanda pop, né? A senhora é contra os estudos? Porque naquela época era muito difícil, né, Tomás? Tinha pouco acesso ao conteúdo. É importante o médium hoje se instruir, aprender? Porque a Umbanda ela tá passando por algumas mudanças, né? Olha, eu te digo que é tão importante, porque eu senti tanta vontade de ter um livro, uma coisa para me aprender. Na época, eu queria, porque eu tinha amigos, entendeu? Eles perguntavam o que é isso, eu tinha que falar, mas não tinha, eu não sabia, eu só recebia os guias que falavam, os guias que mostravam as coisas. As pessoas, os médiums aprendiam com os guias. Hoje não, hoje você tem que aprender, entendeu? Eles não têm a obrigação de vir te ensinar. Isso não me torna vaidoso ou não, isso conhecimento não pode misturar a busca pelo conhecimento pela vaidade, né? Humildade é importantíssimo para a conexão com os guias. Tomás, a senhora acredita nisso? A humildade é importantíssima. Isso eu gostaria de falar porque eu te amo. Eu sei. Não deixa nunca a vaidade entrar. Porque tem coisa aqui que eu poderia falar, não aqui gravando, eu falo para você pessoalmente. O que pode acontecer com uma pessoa deixar a humildade para a vaidade. Então, a humildade. E ensine mais, que as pessoas estão ansiosas para aprender, estão sedentas para aprender. No meu tempo, eu queria saber para passar para os meus amigos, perguntava as coisas, eu não sabia, eu tinha vergonha. Eu ficava chateada porque não sabia. Quanto que isso foi necessário, o aprendizado lá para trás. E sendo que é uma coisa, não é a da agora, não é só agora no Brasil e nem na África, se bem que na África é o plano de 5.000 anos atrás. Aí é trajetória, é estrada. É lá, é na Grécia, é no Egito, em todos esses países daquela época, era Umbanda. Só que tinha outra. A forma de se trabalhar era diferente. Era outro nome. As histórias se repetem, né, Tomás? Em várias culturas. E nós trouxemos o nome da Umbanda porque veio da África para nós. A senhora até me fez lembrar, porque a senhora mesmo me contou já durante todo esse processo de desenvolvimento, você que acompanhou meus 14 anos, ainda que sou um adolescente ainda na religião, sou um aprendiz e sempre você, todos nós vamos sempre ser, né? Mas eu lembro de você contando quantos dirigentes caíram através da vaidade, através daquele negócio de eu sozinho vou resolver tudo, né? Muitos. Entendo. Entendeu? Muitos levaram pro lado do comércio, entendeu? Fizeram daquilo um comércio. Infelizmente, coitados, eles têm um resultado muito ruim do lado de lá. E outros, a vaidade. Ó, a minha mãe saiu do centro onde ela desenvolveu porque o cara ficou com ciúmes
coisa. Olha só, em vez dele ficar contente de ter uma pessoa lá que estava trabalhando, que estava ajudando, que estava, né? Ficar, sentir orgulho daquilo. Não, ele teve ciúme. E assim por diante, a coisa era. Pois era Era. dura, né? Tomás, eu penso em você toda vez, eu te confessar isso. Toda vez que eu penso em você, embora eu sei que você tem todos os orixás aí perto de você, uma força Ai, muito meu Deus, grande, é isso, meu Deus. mas eu sempre que eu lembro de você, eu lembro de você trabalhando muito com Yansan. Você sempre foi uma... Embora qual que é teu orixá de cabeça? Não, o meu orixá de cabeça é o Caboclo Meiru. E minha santa é Oxum. Oxum. É Oxum. Ou seja, ao mesmo tempo que você transmite esse amor, eu via muito você trabalhar com essas falanges de Yansan, Mas encaminhando eles espíritos. É. Eu aprendi muito disso, te vendo fazer. O conhecimento ele tem duas formas de ser absorvido: o vertical e o horizontal. O vertical que vem de cima para baixo. Esse É. nós nunca vamos abandonar, né? Não. Que é o do pé do terreno. Esse é insubstituível. Insubstituível. E o que vem na horizontal, sim, aí sim a gente busca através dos livros, a gente vai abrindo a nossa ferramenta, né? O nosso cavalo. Quando eles falam cavalo é porque tem vida, né? No kardecismo eles falam aparelho. Eu acho lindo quando eles falam meu burro, meu cavalo. São animais de poder e que eles associam a algo que tem vida, né? O carinho, o amor. Então, se fosse para você lembrar, assim, em algum momento, eu lembro de você encaminhando pessoas baleadas, pessoas que precisavam de reconstrução, pedindo ajuda, perdidas aqui. Parentes meus que você já encaminhou, muitos, avós e avós, né? Enfim, se eu for contar aqui, precisaria de mais um vídeo para contar, então tem uma gratidão imensa. Algum momento que te marcou, assim, algum momento de algum espírito que você teve algum contato, algum parente seu, alguma coisa que te marcou, assim, dentro da tua clarividência e da sua vidência mesmo, né? Porque você vê o mundo espiritual no meio dos trabalhos, né? Chega a ficar arrepiado aqui. Eu levei um menino que tinha suicidado. Quantos anos, Tomás? Esse eu levei, aí ele tinha uns 11, 12 anos aí, por aí. Nossa, 12 anos, suicídio. E foi o padrasto dele que provocou aqui. Mas eu tive tanta coisa. Tirava gente que estava afogada. Nossa. Ainda acontece, se eu for para um lugar onde tenha firmeza as coisas, me acontece. Abre na hora o campo. Gente que estava sofrendo, engastalhada no fundo de rio. Nossa. Outros que estavam amarrados em árvore, sendo Açoitado. Nossa, tirei gente de fogo, Nossa, queimados. queimados. Foram muitos e muitos e muitos. Por isso que é importante a sei, preparação de cada médico, principalmente o que vai fazer o transporte, né, Tomás? Porque é diferente um transporte com um sofredor, com um espírito obsessor, eu não via né? eu trazendo eles. Eu via eles com sofrimento lá na coisa. Por isso que eu falei para o Oswaldinho, o que eu vou lá ver? Ele falou, não, a tua mediunidade, você vai lá, você É traz. você que está fazendo, você que Presta está atenção trazendo. que eles veem os médiums ali. Olha só. Aí eu prestei atenção, Aí você entendeu aí tudo. fiquei sem graça. Porque eles iam nos médiums. Ai, Tomás. Eu não tenho nem como te agradecer por tudo que você fez por nós, tudo que tua mãe fez. Nós ainda vamos ter a oportunidade de contar da história um dia da Dona Nina, que começou com ela. Deus quiser. Dona Kita, hoje, quero que ela receba o nosso abraço, nosso carinho. Tenho certeza que se ela não estiver entre nós, ela tá vibrando. Peço as bênçãos Ela dela. tá vendo, já falei no nome dela. Que a gente possa ser instrumento, né, da espiritualidade. As pessoas às vezes não entendem esse amor que a gente tem, né? Não entende o tanto que a Umbanda traz e agrega na nossa vida, né? Quando a minha mãe, quando o Caboclo me disse que ia subir, que ele ia para o mundo espiritual, mas ia estar conosco. E dali 7 anos, que 7 luona que ele falou, 7 lua grande. ele ia a mamãe.
Não, paizinho, não pode, não, ela não pode. E ele falou assim, tá velho, estava velho, e que ele ia, que ela precisava trabalhar, mas de outra maneira. De outra maneira. Ele. Muita gente não deve ter entendido na hora. Não. E nós ficamos todos desesperados, então, dali 7, lua grande, ele vinha buscá-la. Como nós ficamos tudo desesperados, ele desconversou. Ah. Ele desconversou e nós esquecemos. Quando foi? Isso foi no dia 23 de abril, que era o dia de Ogum. 23 de abril. Ele anunciou no dia de Ogum e fechou no dia do Ogum. Uhum. Ali, 7 anos, 3 dias antes, que era dia 20 de Dia abril, 20. era o dia 23 e ia fazer. Ela foi morta. E nós só fomos lembrar disso quando ela já estava indo. Ninguém lembramos mais. Olha só. Deve estar trabalhando muito lá de lá. E que a gente tinha que não chorar, porque ele ia ser muito feliz. Que ele estava passando por uma outra esfera boa, então se nós gostava dele, nós tínhamos que ficar felizes. Nossa. E não ficar aqui agarrado nele. Nossa. É muita história, né? Muito. Você falou, perguntou. Eu pedi, se a senhora puder deixar uma mensagem hoje para todos os médiuns que estão começando na espiritualidade, para mim que estou na estrada, para tantos irmãos de fé que hoje vão assistir esse vídeo, né? O que você deixaria hoje para a gente em 2020, nesse momento que a gente vem passando? Olha, eu acho que as pessoas têm que olhar por dentro. Porque é muito fácil a gente ver os outros fazendo caridade. Né? Tem uma distorção, né, na Você caridade. acha, olha lá, que beleza, olha o que o cara fez. Só que o que você está fazendo? Será que você pensou no irmão que está ali do lado? Eu acho que para nós temos a ferramenta na mão. Vamos trabalhar. Vamos por amor, em todos os sentidos. Porque não adianta eu amar meu filho e não amar o outro que está do lado de lá e eu não ir lá ver. Eu não ir lá dar pelo menos uma palavra. Entendeu? Entendo. Nós precisamos de muito amor, de muita solidariedade para nós sairmos. Para nós vencer a Covid e não entrar em outros que estão aí anunciando que pode acontecer se o povo não acordar. Não acordar. Muito obrigado, Tomás. Eu quero agradecer também pelo tanto que você cuidou de todos nós aqui. Minha avó, minha mãe, toda a nossa família. Com ela, mas ela também sabe tudinho da Desde os meus 7 anos de idade eu vi o tanto que você vinha benzer a gente, trabalhar aqui. Tanto que eu te vi trabalhar não só no Kardec, na Messiânica, aplicando o Jorei, mas na nossa amada Umbanda, que os orixás, que o sagrado sempre te iluminem, te guiem, te dê bastante saúde, para você continuar trazendo tanta sabedoria, tanto conhecimento para a gente, viu? Muito obrigado. Sabedoria, não sei, mas foi o aprendizado que eu tive na própria vida, né? E eu estou muito feliz de estar podendo estar aqui fazendo esse trabalho seu, porque é uma oportunidade também para mim. Eu já estou bem para lá do que para cá, já... Tem chão ainda. Eu ainda já estou, assim, vendo como que eu vou ficar do lado de lá, né? Que o pessoal de lá fala, eles agem dessa maneira, do lado de cá. Então, bem no fim, mas eu estou aqui falando de nós e da espiritualidade linda, amiga. Amo todos eles, todos os orixás, todos. E meus pretos velhos, meus amores, meus queridos irmãos,
que estão numa esfera superior muito, muito, muito adiantada, que eles me tenham pena de mim. Tô até suando frio aqui, olha, de tanta energia. Sua benção, Motumbashi, é minha mãe. Você é minha mestra e sempre vai ser. Você mora aqui no meu coração. Muito obrigado por tudo que você me ensina até hoje. Axé. Rafa, desde pequeno eu sempre prestei muita atenção nas histórias contadas em casa, né? Pela minha mãe, pela madrinha, né? A Cidinha, pela tia Cenice. E eu sempre queria entender por que a minha avó construiu um patrimônio espiritual, né? Na missão dela dentro da Umbanda. E eu cheguei à conclusão assim que a personalidade dela como ser humano, né, isso, né, desde pequena, eles sempre contaram como ela era assim uma pessoa enérgica com os irmãos, com a família íntegra. Isso agregou, eu acredito, dentro da Umbanda, porque quando foi dito a ela, e provavelmente a minha mãe tenha comentado isso com você, que o que levou ela para a religião foi um problema espiritual com a minha mãe. Então, o que ela me ensinou é que o que eu preciso fazer? É isso? Então eu vou fazer. E ela assumiu aquela responsabilidade e durante os 21 anos que ela ficou na Umbanda, ela foi inteiramente íntegra, né? E comprometida. Então esse fato que eu vou narrar, eu acho que ele só foi possível de ter um resultado positivo em função dessa integridade como ser humano, esse comprometimento dela, né, com a responsabilidade dentro do centro. Mas não me lembro agora se era o Cambuí, que era o chefe da casa, ou se era um Exu, o Exu dela, que ela teve uma informação de que ela seria alvo de perseguição de alguns centros, né, que não concordava com a maneira que ela trabalhava no centro dela, gratuitamente, e o sucesso sim que ela tinha de resultado, de resolver problemas, né, pessoas que vinham de longe. Eu lembro de um fato de um cara que veio de Goiás com um problema muito sério com a saúde do filho, Amarrado e depois de um caminhão. tratamento, graças a Deus, resolveu. Mas o ocorrido é que, por informação das entidades dela, ela chamou o meu avô somente, né, não chamou os médicos, e foram para dentro do centro e entraram em oração e fizeram um ponto de segurança. E isso se estendeu aí pela noite adentro e foi até a madrugada. E por volta de 11 horas parece que havia 5 centros fazendo trabalhos em volta, né, do centro dela, e com atabaques e, enfim, tentando derrubar mesmo o centro, né? E o ponto de segurança, com toda a espiritualidade dela, e principalmente com a conduta, né, ilibada que ela tinha dentro do centro, fez com que ela tivesse êxito, né, em se proteger espiritualmente. E por volta de meia-noite, parece que foi diminuindo, né? E aí os sons dos atabaques foram parando, parou um centro, depois continuou, outro parou também. Eu acho que até as 3 da manhã não tinha mais nenhum centro tocando. E ela continuou o centro dela cumprindo aí os 21 anos de missão. E o que eu acho mais interessante, assim, foi respeitado, né, o número 7, né, que existe dentro, né, que é um número cabalístico, ela queria parar com 14 anos, mas aí ela tinha mais missão e ela parou com 21 anos. E 21 anos ela encerrou, missão cumprida, passou para outras pessoas o centro e ainda foi, como ela dizia, segurar na saia de Jesus, e foi ainda ser evangélica. Ela, quer dizer, ela se doou, né, ao cristianismo ainda, que não é diferente da Umbanda, mas numa outra modalidade, durante ainda uns anos que ela permaneceu viva. Então isso para mim ficou um exemplo marcado, que é a integridade do indivíduo, né, que é comprometimento com
com a religião e com a espiritualidade, né? Que é uma missão de cada um, e ela estava ali para se doar. E assim foi, ela se doou durante muitos anos, quase 24 horas. E formou muita gente, né? Muita gente bebeu daquela fonte Bebeu daquela hoje. fonte, e aí vai uma reflexão importante para todos nós. O exemplo que nós, quando o indivíduo vai à frente, né, de uma instituição religiosa, seja ela qual for, e a Umbanda, nós sabemos, né, dos princípios da Umbanda, então é de muita responsabilidade, porque por ali vai passar pessoas que vai seguir o exemplo, por gratidão, porque foi por ali, porque foi às vezes, na maioria das vezes, pela dor, e recebeu ali, né, a graça, e quis se doar também. Então, para mim, eu às vezes, quando a coisa está muito difícil, eu peço para ele. É só gratidão.